vocês. Todo mundo está alimentado já fisicamente, também espiritualmente, né? Vamos continuar nos alimentando aí. Meu nome é Fidelis Leal, certo? Sou nordestino, como o pastor falou. Sou campinense, certo? Mas moro na cidade de Queimadas, na Paraíba, fica ali a 15 km de Campina Grande. Okay? E viemos aqui hoje para trocarmos algumas experiências. Não vim ensinar, vim trocar experiências com vocês, tá? Se não for o pastor Jair, o pastor Edmilson ali, o pastor Porro, são os responsáveis pelos ensinamentos. A gente veio trocar experiências. Olha só, o que a gente vai falar aqui é sobre como implantar um posto de atendimento em áreas de vulnerabilidade, certo? E antes de a gente ir exatamente para os detalhes, a gente gostaria que vocês prestassem atenção para isso aqui. O que seria vulnerabilidade, a definição de vulnerabilidade. Né? Segundo o dicionário, é a característica de quem ou do que é vulnerável, ou seja, frágil, delicado e fraco. Certo? E vulnerabilidade social, o que seria? Como o tema da palestra é implantar um posto em áreas de vulnerabilidade, vulnerabilidade social é o conceito, certo? Que caracteriza a condição dos grupos de indivíduos que estão à margem da sociedade, ou seja, pessoas ou famílias que estão em processo de exclusão social, principalmente por fatores socioeconômicos. Compreendido? Então, trata-se disso aqui, ok? Tudo a ver com o que a gente está vendo aqui. E a gente vai ver agora os 7 passos, não é ocasional o número aqui, é proposital, 7 passos fundamentais para que vocês obtenham o êxito quando vocês forem implantar um programa social em uma área de vulnerabilidade, certo? Primeiro passo. Não sei quem lembra, mas lá no auditório o pastor Jair, ele falou um pouquinho sobre isso aqui, certo? O primeiro passo é você descobrir a necessidade do grupo que você vai servir. Você não pode servir a alguém se você não sabe qual a necessidade daquela pessoa, correto? Antes de continuar, deixa eu dizer para os irmãos, no final eu estou disponibilizando o meu WhatsApp e também vou disponibilizar a palestra, certo? Então se vocês quiserem optar por só assistir e não anotar, tá bom? Mas fiquem à vontade. Então, irmãos, como descobrir a necessidade do grupo a ser servido? Como? Alguém tem alguma sugestão de como você descobrir a necessidade de alguém que você quer servir? Quando você pega a amizade, normalmente você pega uma amizade, você começa é onde você tem a comissão, você começa a conversar, pegar amizade, ter um relacionamento, aí você vai, porque aí a pessoa vê em você uma certa segurança, então ela abre, né? Às vezes, como diz o ditado, né? A boca fala que o coração está cheio. De repente a pessoa solta, precisa de alguém para ouvir. Ok, a irmã falou através do relacionamento, vocês concordam? Existe outro meio para você descobrir a necessidade. Ela falou tipo mais uma necessidade individual, mas para você a necessidade de um grupo maior. Visitação. Mas se você não tiver contato com essas pessoas, se não tiver amizade, não é? Vai criar um vínculo de amizade. Sempre alguém que conhece alguém que mora lá. Isso não Fazer vai, uma pesquisa, né? isso não vai demorar não, uma pesquisa. Olha só. Coloquei aqui através da observação. Vocês acham que é correto? Isso aqui é bíblico, sabia? Olha o que é que fala Neemias aqui, ó. Conforme eu andava, eu ia examinando as muralhas da cidade que haviam sido derrubadas e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Neemias, todos nós sabemos que ele foi quem reconstruiu os muros de Jerusalém. E a estratégia de Neemias, assim que ele foi convidado por Deus para fazer essa tarefa, foi andar pelas ruínas da cidade e examinar o que estava ali diante dos olhos dele. Ele usou esse plano aqui da observação, certo? E ele fala mais, ó. Por isso fui até o vale do Cedron e passei por ele. Sempre o quê? Olhando para as muralhas. Então, o olhar, a observação inteligente, examinando, com diligência, certo? É um dos métodos que a gente usa. Ok? Seguindo aqui, a irmã falou a pesquisa. O pastor Jair falou também lá, pesquisa socioeconômica. Isso aqui vai ser uma pesquisa mais apurada, então você vai ter mais detalhes específicos, informações, você vai criar um banco de dados para que você possa usar e servir de um norte para você aplicar
aquele projeto que você deseja, ou que a comunidade necessita. Aqui está uma sugestão de esboço da pesquisa, certo? Primeiro, você vai precisar colher os dados pessoais das pessoas. Quais são eles? O nome, endereço, bairro, cidade, telefone, e-mail, tudo isso aí, certo? Isso é muito importante para futuramente, como vocês viram, a conexão, vai precisar depois desenvolver essa outra parte. E aqui, ó, esse aqui são os detalhes que vocês vão precisar para saber a necessidade da pessoa, certo? O estado civil dela, a quantidade de membros da família, renda financeira, renda familiar, meio de transporte, livro escolar, o curso de interesse, você oferecer algum curso, meios de comunicação disponíveis, o lazer preferido. Como você pode usar isso aqui para você aplicar uma ferramenta que lhe ajude na implementação do projeto? Por exemplo, aqui, ó, renda financeira. Se aquela pessoa, aquela família, você colhe os dados delas e você vê que aquela família ela é de baixa renda, o que você vai poder proporcionar para melhorar a renda daquela pessoa? Possivelmente você pode oferecer um curso de geração de renda, um exemplo, certo? Estado civil. Se na comunidade que você vai servir, o grupo que você vai servir, existe um alto índice de divórcios. Que área você vai trabalhar para ajudar essas pessoas? O que está ocasionando esses divórcios? Muitos divórcios. O que você pode ajudar também para essas pessoas é regularizar a situação delas? Viver na comunidade advogado na comunidade, entendeu? Ajuda. Isso, entenderam? Então a pesquisa ela ajuda nesse sentido, tá bom? Então o primeiro passo você faz o quê? Observa a comunidade que vai ser beneficiada. O segundo passo você realiza uma pesquisa socioeconômica, ok? Segundo passo aqui para obter o êxito, irmãos, é a questão do voluntariado. Você observou a necessidade da comunidade, você colheu os dados e agora você precisa aplicar, certo? Na prática, algo que possa beneficiar aquela comunidade. O que é que você vai fazer? Certo? Você tendo isso em mente, você vai precisar de um recurso agora, um outro recurso, que é o recurso humano, que chama-se os voluntários, o voluntariado. Tá? E onde a gente vai buscar esses voluntários para participar desse programa? Adventistas e não adventistas. Ok? Vocês acham que é correto a gente convidar os não adventistas para participar? Sim. No meio de mostrar a obra. Também, justamente. Até porque, ó, os adventistas, na maioria das vezes, possivelmente não tenha pessoas com aquelas habilidades que podem acontecer para aquele serviço que você vai prestar. Como a gente falou aqui, um advogado. Na tua igreja não tem um advogado. E aí, como você vai denunciar aquela comunidade se não existe um advogado lá? Então, você vai pesquisar na sua área de convívio, certo? Nos seus relacionamentos, pessoas chegadas a você, de confiança também, não é qualquer pessoa, certo? Tem alguns critérios a cumprir, tá bom? Que não... eles não interfiram nos nossos princípios também, ok? Isso é importante. Então, ó, e aí você vai convidar essa pessoa para participar do programa, certo? Para lhe ajudar nessa área, ok? Mas, tipo, lá na frente a gente vai ver que é preciso incluir a missão no programa. E aí, você pode convidar um não adventista para participar com você como instrutor da classe bíblica? Não, né? Porque ele não professa a mesma fé. Justamente. Ele não pode ser instrutor, mas ele pode assistir com você, não pode? Pode te auxiliar de alguma outra forma, pode. Certo? Então, ó, o público a gente encontra aqui, adventistas e não adventistas. De preferência, você vai precisar de profissionais, né? E aqui está a sugestão de algumas áreas, ok? Áreas de saúde, educação, tecnologia, música, etc. Ou seja, meu talento, o meu ministério. Mas essa parte que a gente falou, não está aqui, ó, a área jurídica. Não está. E aí? Não tem problema. Só são sugestões. Cada realidade, cada necessidade, você vai procurar se adaptar. Não é uma regra, esses aqui, fica bem claro. Ok? É porque ali meu talento, meu ministério, por exemplo, eu tenho vários cursos de trabalho manuais, crochê, pintura,
lá na igreja eu tenho feito cursos, estou dando cursos desses aí para poder não dar o peixe, mas ensinar a pescar, né? Isso. Para as pessoas terem uma renda, porque... Isso, a gente vai falar lá na frente, ok? Então, ó, voluntariado. Seguindo aqui, ó, a gente também pode convidar pessoas leigas. Quem são as pessoas leigas? São aquelas pessoas que não têm conhecimento profundo em determinada área. Por exemplo, numa feira de saúde, só trabalha quem é profissional de saúde? Não. Não. A gente tem várias pessoas lá para ajudar. São as pessoas leigas, tá? Então, no seu programa, você vai ter os profissionais e também vai ter os leigos, tá certo? Então, aqui está um resumo do teu voluntariado. E aí, ó, você vai precisar agora motivar esses voluntários, certo? Primeiramente, você vai precisar estar motivado. O líder tem que ser motivado, tem que ser entusiasta para ele motivar aqueles que vão participar junto com vocês. Vai ser impossível você criar um programa, implantar um programa comunitário você sozinho. É impossível. Você sozinho. Não tem como. Você vai precisar de pessoas para te ajudar, certo? Mas você precisa cuidar desse recurso humano, certo? Como fosse ali teus filhos. E aí você precisa, ó, treinar essas pessoas, certo? Elas precisam de treinamento, vocês estão passando por um treinamento, eu também passo por treinamento, né? Os pastores passam por treinamento, todos nós passamos. Vocês vão precisar encorajar essas pessoas também, porque vai chegar determinados momentos que vocês vão encontrar barreiras e dificuldades, e os seus voluntários também, e eles precisam ser encorajados. Então, primeiro vocês precisam ser homens e mulheres de oração, mulheres espirituais, tá? Precisam orar por essas pessoas também, precisam dar suporte na hora que elas precisarem. Esse suporte aqui, um suporte familiar, uma necessidade de trabalho, ou seja, qualquer dificuldade que o teu voluntário encontrar na sua vida pessoal. Você precisa dar suporte para ele também, certo? E, em quinto lugar, você precisa desenvolver o amor abnegado, certo? Às vezes a gente deseja que as pessoas façam determinadas coisas para a gente por obrigação. A gente sabe que nem o próprio Deus ele age dessa forma. Somos voluntários, é isso? Então você vai motivar, certo? Para que as pessoas elas façam por vontade própria, por entusiasmo próprio, certo? O desejo de fazer, não porque eles estão sendo obrigados e forçados. A palavra de Deus diz nem por força, nem por violência. É isso? Muito bem. Então esse segundo passo aí é você vai selecionar o teu voluntariado. Terceiro passo, as parcerias. A gente viu lá em cima também, eu vou ratificar aqui. Ó, um outro conselho aqui do Neemias, eu gosto muito do Neemias. Ele diz assim, ó, também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza, que protege o templo, para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu ia morar. E o rei deu tudo que pedi, porque Deus estava comigo. Eu quero que vocês participem para que ninguém cochile, tá? Então, ó, você pode fazer parcerias com órgãos públicos, certo? O rei Ciro naquela época, era o presidente da nação, certo? Ele que respondia pela nação, e ele que era o dono de todos os bens materiais. Então, Neemias, como servo do Senhor, como você é servo do Senhor também, você deve usar essas pessoas para conseguir aquilo que você necessita para o teu programa, ok? Então, ó, peçam, ok? Peçam, mas não peçam de qualquer jeito. A gente vai ver lá na frente que é um método correto de pedir, ok? Uma outra parceria, além dos órgãos públicos, você deve buscar o comércio, certo? Busque os comerciantes de sua cidade, sua comunidade, e especificamente aqueles comerciantes que você é cliente, aquele que você compra o seu pão, onde você compra a sua água mineral, onde você faz a sua feira do mês, certo? Essas pessoas, elas vão dificilmente dizer um não para você, porque elas dependem de você também, certo? Enfim, comece em geral. E terceiro aqui, uma outra sugestão, são campanhas, certo? Você pode fazer vários tipos de campanha. Na igreja, entre amigos também, ok? Na igreja, no nosso caso, lá no nosso projeto, a gente se envolve através da ADRA. A ADRA é uma ONG, certo? Só que a ADRA ela não tem recursos próprios. A ADRA, ela recebe doações. Então a gente tem que levantar esses fundos, de qualquer maneira. Então você não vai ter, nem espere,
senão o trabalho ele não vai avançar, e vem um recurso pronto de determinado departamento da igreja para que você possa fazer o trabalho, porque dificilmente vai ter, não é suficiente. Então, para expandir o trabalho, a gente precisa usar todos esses artifícios aqui, tudo que a gente tem, certo? Ao nosso alcance, ok? Então, lá a gente criou uma campanha para vocês entenderem, o Amigos da Área. A gente fez um cartaz, a gente vai falar sobre isso aqui na frente, e a gente divulgou nas redes sociais, entre os amigos, cada voluntário fez uma lista de transmissão, a gente vai ver ali também, certo? E aí a gente saiu divulgando, e a gente começou a levantar recursos para o programa, ok? Na igreja também você pode criar uma rúbrica, acredito que isso possa ser feito em parceria com o tesoureiro da igreja local, coloca lá o nome do teu, leva para a comissão a ideia, né? E cria uma rúbrica ali para que o valor direcionado ali para os irmãos, as ofertas direcionadas, possam ir para esse programa também específico, para que os irmãos queiram doar para o programa específico. Você pode fazer isso também, tá certo? Sim. Quando você fala de parcerias, eu imagino que a gente está pedindo uma coisa e vai oferecer outra. Certo. Tem ideias assim que nós podemos como igreja oferecer, por exemplo, para o comércio? Além da, por exemplo, o pastor Jair falou da divulgação da marca, divulgação da igreja, uma ideia. Porque, assim, eu trabalho no céu da prefeitura. Tem muita coisa que às vezes eu tenho ideia de fazer, mas a legislação me barra. Então, eu não consigo muito bem me desenvolver nessa área. Bom, a gente vai ver mais na frente, vou responder a tua pergunta, certo? Então aqui, ó, 10 sugestões práticas que vocês podem usar para captar esses recursos ou para fazer essas parcerias, certo? Uma delas, ó, incentive doações, não só em espécie, em dinheiro, certo? Mas, ó, serviços, suprimentos e equipamentos. No caso da pergunta dela lá, no comércio. Você vai lá no comércio e a pessoa ela não quer dar valor, ela não quer dar dinheiro, né? Então, tipo, o projeto que você está desempenhando ali seja uma reforma da casa de alguém. Então, você vai pedir algo que aquela pessoa possa dar que ela tenha ali no seu comércio. Um saco de cimento, uma tinta. Dar um exemplo, a gente fez uma feira e a gente levou cabeleireiros. E aí a gente tem uma perfumaria nova no bairro e a gente queria divulgar ela, né? Para que ela fosse reconhecida no bairro. E a gente fez parceria. Ela levou, ofereceu uns produtos para lavagem de cabelo, limpeza de pele. E a gente, por outro lado, fazia a divulgação da perfumaria. É os serviços aqui, ó. Certo? Suprimentos, equipamentos. Tipo, lá no meu programa é esportivo, então eu preciso de bolas. Então, a loja de material esportivo não quer doar o valor. Então, me dou uma bola, doa short para os meninos, uma camisa, sei lá, alguma coisa do tipo. Certo? Então, às vezes, eles preferem doar dessa forma. A gente tem que estar preparado para receber isso também. Ok? Segundo, ó, prepare um cartaz para divulgação, se for possível, ter alguém do seu voluntariado ali que mexa com essa parte de design gráfico. É sempre bom alguém conhecido para fazer uma logomarca ali e divulgar um cartaz. Então, ó, esse cartaz você distribui para a tua equipe de voluntariado e eles vão criar uma lista de transmissão ali no WhatsApp, são mais de 250 pessoas que você pode, de forma rápida, ali, simultânea, você divulgar. E sem precisar estar no grupo. As pessoas hoje é terrível estar em grupo, né? Mas não querem estar em grupo porque sobrecarrega o celular. Então isso aqui é um meio. Então, ó, tem pessoas que o meu voluntário da minha equipe conhece e eu não conheço. Então cada voluntário fica responsável por criar uma lista de transmissão e divulgar o programa. Se você tem 10 voluntários, se cada um se responsabilizar pelo menos 100 pessoas, são 1000 pessoas que você vai estar divulgando o programa. Assim, rápido, você pode alcançar os objetivos, certo? As propostas devem ser bem organizadas, digitadas, certo? Não deve ser de qualquer forma, com perfeição, de forma acurada e apresentando orçamento razoáveis. Não vai colocar absurdos lá de valores, certo? Coisas razoáveis, orçamentos razoáveis. Os projetos devem ser originais, únicos, inovadores, criativos e viáveis. Tá? Então, gaste tempo na preparação, no planejamento, não seja apressado. Certo? Planeje o dia direitinho quando você tiver com tudo planejado detalhadamente, aí você vai e apresenta, ok? Deixa eu correr aqui que o tempo está indo. Isso aí.
demonstre através de estatísticas ou pesquisas a necessidade do projeto, certo? Lembra da pesquisa socioeconômica que você vai fazer? Então, aquela pesquisa é uma probabilidade que você vai ter quando você for buscar parceria, você pode mostrar. Olha, no nosso bairro aqui nós temos um alto índice de pessoas não alfabetizadas. A gente quer dar a oportunidade dessas pessoas serem alfabetizadas. Quantas pessoas? Tem tantas pessoas. Então, mostre isso, leve para os passeios, certo? Demonstre que muitas pessoas serão beneficiadas pelo projeto. O contato pessoal e direto com a pessoa responsável pela decisão final sobre a doação é a melhor forma para se vender o projeto. Às vezes, nessas empresas maiores, eles têm um gerente, tem alguma pessoa responsável ali por esse setor de marketing, e eles colocam essas pessoas para nos atender. E essas pessoas elas já vêm com o não pronto. Então é melhor você ir diretamente com aquela pessoa que tem o poder de decidir, certo? Se vai doar ou não diretamente. Dificilmente essas pessoas elas não estão cara a cara com a gente, elas deixam de doar, eles sempre doam, ok? Seja entusiasta e confiante, isso é importante, demonstrar esse entusiasmo. Se você não demonstrar, quem vai demonstrar? Você tem que demonstrar para conquistar, né? E prepare só, de forma exaustiva, várias reuniões com os doadores potenciais, até mesmo ensaiando antes, certo? Então ensaie na frente do espelho em casa, que você vai falar, cria um textozinho lá, embora que na hora não saia daquele jeito, mas é importante você criar esse hábito, se você não tem ainda, tá, de fazer esse comercial, ok? Deixa eu andar aqui que a gente ainda vai, ó. Tá, tem muita coisa para ver. Olha só o que Fischer fala. A arrecadação de fundos é algo mais importante, mais do que pedir dinheiro. Ela inclui a estrutura adequada de sua organização, habilidade de comunicação, programação, administração para cortar despesas e pechincha. Persistência e capacidade de adaptação são as qualidades mais importantes para um arrecadador de fundos. Então, é um conceito bem importante. Eu vou pedir licença para sair, porque meu escritório Sim, é médico. sim, fica à vontade. Obrigada. Vamos lá, irmão. Ó, quarto passo aqui, certo? As atividades que vocês vão oferecer. Quais são as atividades que vocês vão oferecer para as pessoas? Ó, como é que vocês vão saber, na verdade, a atividade que vocês vão oferecer? Vocês precisam usar aqueles dados da pesquisa para vocês se nortearem, para saber o que exatamente vão fazer, certo? Com aqueles dados. Então, a partir dali, você vai ter a oportunidade de servir de forma específica a necessidade do grupo. Oferecer atividades que atendam especificamente, certo, as necessidades do grupo a ser servido. E terceiro, na medida do possível, buscar ampliar a quantidade de serviços oferecidos e alcançar outros públicos. Então, tipo, se você tem um programa social e ele abrange garotos ali na faixa etária de 10 a 15 anos, então, a longo prazo, a médio prazo, procure também alcançar ou beneficiar os pais desses meninos, os outros colegas deles que ainda não estão inseridos, certo? Novos públicos, tá bom? Esse aqui eu estou me referindo. O quinto passo é a avaliação. Você precisa avaliar aquilo que você está fazendo, ok? Então, ó, prepare planilhas contendo nomes dos participantes, serviços oferecidos, a frequência, etc. Porque se você não fizer isso, você não vai ter um objetivo, você não vai saber onde você quer chegar, tá? Então você tem que ter esse planejamento para que isso aqui aconteça, ó. Realizar as reuniões periódicas, ou seja, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente você precisa avaliar tudo aquilo que você está fazendo, certo? Com quem? Com a sua equipe de voluntários, para que você veja os dados obtidos e busquem melhorar e aperfeiçoar aquele serviço que está sendo prestado. Ó, em caso de baixo rendimento, certo? Do programa, se não está colhendo os frutos, se não está dando resultados, busque identificar as causas e corrigi-las, tá? Mas não deixem de avaliar. E nunca se contente com os resultados obtidos, tá? Mas sempre busque o aperfeiçoamento do crescimento. A gente tem que estar sempre evoluindo, ok? Sexto passo, vocês têm que ter um link com a igreja, tá? A gente não age de forma independente, nós não podemos trabalhar de forma independente, nós pertencemos a uma instituição, certo? E o programa social, apesar dele ser muitas vezes feito, na maioria, fora da igreja, isso não quer dizer que ele não pertence à igreja, certo? Você é um adventista do sétimo dia, então você serve a uma denominação. Então você precisa ter esse link com a igreja. De que forma?
Antes de iniciar o projeto, apresente esse projeto à liderança da igreja para eles apreciarem, certo? Quando isso pode ocorrer? O momento mais apropriado é durante a reunião de comissão. Então você já, tudo planejadinho, você já leva tudo prontinho e apresenta o seu projeto, certo? E aí os irmãos, a liderança da igreja vai avaliar. Por quê? Futuramente a gente vai ver que vocês vão precisar de apoio da igreja também. Não só do grupo de voluntários que você tem, que também é cristão ou não cristão, né? No adventista, mas também da igreja como um todo. Vou ver o pastor distrital no projeto, certo? Na medida do possível. A participação dele e o apoio dele é de grande importância, certo? De grande importância, ele precisa estar envolvido. Ele que responde pelo distrito, né? Pela sua igreja também. Sempre que possível, divulgar as programações da igreja e convidar os participantes do projeto para estarem presentes. Então, tipo, se você não consegue ou não está conseguindo ainda apresentar o evangelho para aquele grupo ali em determinado lugar onde você está servindo, convida ele para ir à igreja, certo? O oposto também pode acontecer. Os projetos sociais muitas vezes são meios que a gente encontra para quebrar as barreiras que as pessoas têm com relação à nossa fé. Mas o contrário também pode acontecer, por que não? Às vezes as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus no projeto, mas ela pode ir à igreja. Então convida 10 dias de oração, convida as programações que tiver, os gravadores, aventureiros, de acordo com aquele público que você está servindo, certo? Por último, não poderia faltar, né? A evangelização. De que modo você vai evangelizar, de que forma você vai evangelizar esse grupo que você está servindo? Primeiro, a irmã fala assim, onde o sofrimento do corpo é aliviado, abre-se o coração, e vocês podem derramar nele o bálsamo celestial. Então, aquilo que a gente viu pela manhã. Primeiro, a gente atende às necessidades físicas das pessoas. No contato com as pessoas, sejam elas pobres ou não, precisamos apresentar os atos divinos, os que ocorreram no passado, criação, encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus, e o que ele está fazendo agora para restaurar sua imagem na humanidade. Brian Myers. Não sei se aqui não. Então, põe isso aqui em mente, tá? O pastor falou logo cedo, não adianta apenas a gente fazer o bem e fazer aquele bem sem a parte espiritual. Ele tem que estar ligado com a parte espiritual. E o evangelho ele pode ser apresentado dessas duas formas aqui. A primeira é a classe bíblica, certo? Como você vai ter um grupo, você vai ter um grupo que você vai ganhar amizade dessas pessoas e a confiança, você pode criar essa própria classe bíblica onde você está servindo, certo? Em determinado lugar. E se possível, vocês usem um estudo contextualizado. Trouxe um material aqui para vocês fixarem melhor. Esse é um estudo que eu uso lá no programa, é um estudo contextualizado. O que é isso? Lá o meu programa ele é esportivo, a gente tem uma escolinha de futebol, certo? E como apresentar Jesus para os meninos de forma atrativa, certo? E usando a paixão que eles gostam, que é o futebol. Esse estudo aqui ele foi produzido pela União Sul Brasileira, ele foi escrito pelo Vitor, o goleiro Vitor. Esse aqui já ouviram falar. Então o Vitor ele se converteu e ele quis passar o conhecimento dele para os outros também. Então ele preparou esse estudo. Ele tem 3 lições. De que forma ele colocou aqui a pregação do Evangelho? No primeiro capítulo, o Vitor coloca assim, a história do futebol, como o futebol foi criado. Ele pega lá as datas, né, na Inglaterra, tal, como tudo surgiu, como chegou ao Brasil, coloca tudo lá. No final, aí Vitor coloca assim, como Deus criou o mundo. Então ele faz uma ligação. A criação do futebol com a criação do mundo, da terra, de tudo o que existe. Certo? No segundo capítulo ele coloca assim, as táticas do futebol. Quem entende aqui futebol, quem não entende, vai entender agora. Para se jogar futebol ou qualquer outro esporte, você precisa ter planejamento, táticas de jogo, senão você não vai vencer. Certo? Então você tem que ter estratégias. Então ele coloca aqui as estratégias que os treinadores usam, certo? E aí ele linka com o tema bíblico, a estratégia que Deus usou para salvar, o plano da salvação. E assim ele continua, certo? Ele coloca aqui também que o jogador de futebol ele precisa descansar. Ele não precisa apenas jogar, ele precisa de repouso.
e aí ele vai e aproveita e coloca o dia de sábado, descanso sábado. Então isso é um estudo contextualizado. Se o projeto que você for realizar puder ter um estudo como esse aqui, seria fantástico, ok? Mas nem sempre nós temos, aí você vai usar de acordo com o que você tem. Se é um grupo de adolescentes, de jovens, tem estudos das classes bíblicas dos desbravadores, de jovens também, aventureiros. Se for adultos, você vai pegar o estudo que você tem. Enfim, você tem que se adaptar àquela realidade, ok? Se por acaso você não conseguir implantar a classe bíblica, você pode agora, lembra do link com a igreja? Você vai precisar do ministério pessoal. O ideal é que aqueles que prestam serviço social, eles que evangelizem também. Mas se você não tem esse recurso humano, se não for possível, não há problema de você convidar as pessoas aqui da tua igreja, as duplas missionárias, para fazer parte dessa evangelização. Aí pode ser a visitação agora, você dá os estudos individualmente. Não deu para formar a classe bíblica, faz individualmente. Uma pessoa do projeto social e uma da igreja que não tem conhecimento daquele grupo. Né? O ideal é todo grupo conhecesse as pessoas, os irmãos da igreja, mas se não conhecesse, é uma outra forma que você pode utilizar também. O importante é você evangelizar, ok? Então, eu vou falar agora um pouquinho sobre esse programa, que é o que eu desenvolvo lá. Vocês vão ver na prática aqui tudo que a gente falou na teoria, como a gente coloca em prática lá. O Gol de Esperança, ele é aqui da PL, certo? Ele é marca registrada daqui, da ASA, e foi o pastor Jair Miranda quem criou esse programa. Okay? E o que é o Gol de Esperança? Ele é um programa socioeducativo que visa promover, através da prática de esportes, quantas coisas ele promove? A inclusão social, a cidadania, a recreação, noções de higiene e saúde, desenvolvimento pessoal e o quê? Religiosidade, que é salvação. Bem como atender às necessidades básicas de quem? As famílias Dos participantes. Então, aquele público que eu falei, vocês podem depois buscar alcançar também. A gente começou com os meninos, mas depois a gente também pode alcançar os pais dos meninos. Os pais do homem e a mulher, né? Aqui era um vídeo, ou é um vídeo, eu não vou conseguir, acho que reproduzir aqui, na verdade o áudio, mas eu vou soltar para vocês. Essa foi uma reportagem da TV Cultura lá na nossa cidade, que cobriu o evento. Então vocês vão ver as imagens e eu vou falando aqui, certo? Mas eu posso disponibilizar esse material para vocês no WhatsApp, eu tenho ele, certo? Mas eu vou mostrando aqui, ó. Essa é a sede do programa que nós temos lá. Nós alugamos esse local e para a gente ir lá não é uma fortuna. Mas quando eu estava lá em cima, o pessoal falou que é um valor irrisório aqui para vocês. R$300 o aluguel desse salão aqui. Todas as atividades a gente, ou seja, quase todas as atividades a gente desenvolve aqui, fora esportivo, né, que a gente faz no campo. Então, ó, esse local, ele é alugado, a gente paga o aluguel de R$300 por mês, pagamos água e luz também, fica por volta ali de R$350, certo? Quem é responsável pelo pagamento desse aluguel? Os nossos parceiros, os comerciantes, certo? Amigos que eu coloquei lá, lembra dos amigos também que eram opções, amigos meus de infância que jogaram futebol comigo, na escolinha do pastor Jair, o pastor Jair tem uma escolinha lá. Amigos que foram beneficiados por essa escolinha, hoje ele agora está beneficiando outros também. Eles foram servidos e agora eles estão servindo, certo? Então, essas pessoas, alguns não são adventistas e doam de forma muito liberal. Deus seja louvado. Então essa é a nossa sede, aqui está a placa que a gente criou, a gente colocou aqui o apoio do Clube dos Gravadores, a Prefeitura também, a Secretaria de Cultura, também nos apoia, e a realização é da área. A gente faz o programa lá através da área, certo? Ok? Aqui, ó, é a abertura. Primeiro dia, a gente comprou o material, certo? Primeiro a gente fez a parceria, né? Demos os passos lá, a gente levantou os fundos, compramos o material, certo? Tem as bolsinhas para eles carregarem as chuteiras, tem um squish também, uma garrafinha, todos personalizados, coletes, bolas, enfim, tudo que se precisa. Depois nós convidamos os pais e os meninos para fazer a entrega, certo? Esse rapaz aqui, deixa eu ver aqui. Esse rapaz aqui, eu vou falar dele depois. Ele é o dono do espaço onde a gente usa para o campo. Ele concedeu para a gente 10 terrenos, certo? Particular, numa área, digamos, muito nobre lá. Os terrenos são bastante caros.
e ele é muito amigo do pai dele, muito amigo do meu pai. Então a gente usou a influência para conseguir o espaço. Então a gente construiu o campo e a gente construiu uma quadra lá que a gente vai ver daqui a pouco. Então eu convidei ele, ó. Ele é um parceiro nosso, então eu convidei ele para fazer a entrega desse dia. Valorizei o fato dele ser um patrocinador nosso, ok? Aqui é o campo, a área, esse terreno é dele, desse rapaz. Essa casa aqui é uma casa de pessoas não adventistas. A gente fez uma parceria, são assembleianos, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar essas pessoas. A gente fez uma parceria que esse muro, ele não tinha um embolso. A gente fez a parceria para embolsar o muro e colocar a nossa logomarca lá. Fazemos a divulgação, né? Aqui a gente está fazendo os testes físicos, certo? No primeiro dia. Essa é uma nutricionista, é adventista, essa é a enfermeira, adventista. Esse é um enfermeiro e não é adventista. É amigo meu de infância, mas está lá, está servindo conosco. Esses aqui são os meninos, quando receberam esse padrão. Vejam que aqui eles estão com coletes, ó. A gente começou com coletes, não tinham meiões, não tinham shorts, tá vendo? Agora aqui já avançou um pouco, já conseguimos através de recursos foram captados, padronizar, certo? Uma bandeira aqui também pra gente. Aqui é a escolinha de vôlei, essa é a do futebol, tem o sub-12, sub-16 e essa aqui é de vôlei para as meninas, certo? Então a gente já tem dois públicos, os meninos e as meninas. Esses são alguns pais e outros da comunidade, esse foi um jogo amistoso. Aqui, gente, ó, no sábado à noite a gente reúne a gurizada e lá na sede também a gente assiste a filmes educativos, não é qualquer tipo de filme, certo? A gente seleciona os filmes e a gente tira esses meninos do sábado da influência mundana, que a gente sabe que é muito forte, principalmente no sábado. Então eles estão ali conosco, confinados ali, e ficam das 7h30 até 9 horas, quando estão já dormindo ali mesmo, vão para casa quando o filme termina. Mas estão seguros conosco. Temos aqui os potezinhos personalizados, oferecemos pipocas para eles, e assim vai. Outras coisas que fazemos lá são os aniversários trimestrais, certo? A cada trimestre a gente celebra a vida que Deus concede a esses meninos, a oportunidade de vida, certo? Então aqui o primeiro aniversário, o segundo e o terceiro. O último a gente fez aproveitando o aniversário de 1 ano do programa, que a gente fez no ginásio, certo? Esse menino aqui, por exemplo, ele é fumante, certo? Mora com a mãe, ele tem problemas assim de rejeição, ele é uma pessoa tem problemas psicológicos. E depois desse dia aqui, ele passou uma mensagem para mim dizendo que eu era um pai para ele, algo que ele não tem. Então são coisas que tocam o nosso coração e vê a importância, né, do trabalho que a gente faz. E a gente motiva-se com isso, certo? Então aqui alguns voluntários, certo? 3 trimestres a gente fez aqui. Aqui é um curso de artesanato que a gente desenvolve lá, esse foi o primeiro. A gente entregou aqui, ó, uma bolsinha personalizada com a logo do Gol de Esperança, dado também o certificado aqui. No término do curso, 3 meses, a gente fez a comemoração, que foi aqui embaixo. Ó. Isso foi tudo elas que fizeram. Nenhuma aqui sabia fazer nada, eram todas leigas. E aqui, ó, os produtos, a gente fez a exposição e hoje elas já aceitam encomendas e é uma geração de renda para elas. Então a gente começou com os meninos jogando bola e a gente chegou até os pais, certo? As mães, né? Os pais a gente tem outra atividade, os pais, os homens eu falo, temos outra atividade. Aqui foi o curso de EVA e por último a gente fez de Ponto Cruz. Aula de canto, essa aqui é a irmã do pastor Jair, certo? Tem um dom aí da música. Essa é a nutricionista. A gente fala do estilo de vida saudável, palestra nesse sentido também. A gente mostra o exercício físico como um dos remédios naturais, mas também a alimentação saudável e outros princípios que nós conhecemos. Nós temos também, ó, uma turma de alfabetização lá. Qual a idade dessas pessoas aqui? Pessoas já que passam ali dos seus 40 anos, que já não tem mais, muitas vezes, entusiasmo para frequentar a escola. Elas tinham escola próxima da casa delas, mas não iam. Então a gente trouxe a escola para dentro da comunidade. E essas pessoas se interessaram e já no ano que vem elas já passaram de série, já avançaram um pouco e já vão estudar na escola, criaram um ânimo, né, se entusiasmaram através do pontapé que a gente deu ali para elas. E a gente tem serviço lá também. Isso aqui, ó, foi uma reforma que a gente fez na casa de um dos participantes do programa, o Humberto, esse mocinho aqui. A mãe dele é alcoólatra, fumante, separado do pai. A casa, posso dizer a vocês que estava imunda. A gente tirou um balde de lavagem lá por 6 meses. Até para comer lá no almoço, depois a gente fez o almoço lá fora e eu não consegui comer. Porque era muita sujeira. A gente tirou uma carrada com lixo lá dentro da casa dela.
as pessoas passavam e ficavam admiradas. E diziam, muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo pela nossa amiga. Né? Então a gente fez essa limpeza. E quem fez, todos esses aqui, ó, são voluntários. Esses dois aqui, apenas esse aqui, é pai de 2 meninos que participam da escolinha, ele, adulto. Mas os outros são os próprios meninos do Boa de Esperança. Eles estão sendo servidos e estão servindo também. Certo? Aqui é o Dia das Mães, a gente reuniu todo mundo lá, foi muito legal. Bazar solidário também, certo? Corte de cabelo. Enfim, resumindo, a gente presta os 10 serviços à comunidade. A gente começou com a escolinha de futebol e a escolinha de vôlei. Vocês entendem? Que vai abrindo os caminhos para a gente ir trabalhando e vendo as necessidades. A pesquisa foi feita, em cima da pesquisa, a gente foi implantando aquilo que a gente sabia que era necessário, certo? Fora isso aqui, a gente iniciou esse ano aula de ginástica, certo? Vamos iniciar o curso de culinária saudável, que está nesse pacote de saúde, e também uma horta comunitária. Nós temos um terreno, no mesmo terreno aí no quintal, nós temos uma área onde vamos beneficiar 3 famílias que na pesquisa a gente viu que elas são de baixa renda. Essas famílias vão ser beneficiadas e já com um link com a Prefeitura Municipal vai estar sendo inaugurado um novo mercado público na cidade. A gente vai conseguir um box para elas venderem o produto que elas vão produzir lá no Boa de Esperança. Certo? Isso aqui por último, a gente começou o programa com isso aqui, ó. A primeira ação que a gente fez no Natal, as pessoas estavam sensíveis do dezembro de 2018. A gente fez um programa de Natal, oferecemos um jantar, fechamos a rua, convidamos as famílias que já tinham se inscrito no programa, fornecemos aqui para elas uma alimentação digna, que muitas não têm. Ainda demos um brinde ali, um panetone para essas pessoas e saíram felizes da vida. Então não poderíamos iniciar de maneira melhor. E aqui, ó, as cestas que a gente doou. E essas cestas a gente arrecada aqui num programa que a gente também criou dentro do Boa de Esperança, que é o Cesto Solidário. A gente colocou esse ponto de arrecadação dentro de um supermercado da cidade e as pessoas vão lá e doam, a gente recolhe, forma as cestas e leva para as famílias do nosso programa. Então são vários serviços, um seguindo o outro. E esse aqui é a classe bíblica, certo? Os meninos do Sub-16 e do Sub-12 estudando aquele estudo que mostrei para vocês, esse estudo aqui, certo? Esse aqui se batizou e a irmã dele, por aqui, se batizou e os pais dele se batizaram também. No ano passado a gente teve 4 batismos lá, fruto do programa. Isso aqui foi a apresentação do Clube dos Bravadores, como a gente tem a faixa etária de 10 a 15 anos, proposital, a gente faz uma ponte aqui do Clube dos Bravadores. Então a gente convidou o clube para apresentar lá o que eles fazem e muitos estão participando do clube através do Boa de Esperança. Então um link que nós fazemos, certo? Esse aqui foi o programa de um ano que a gente realizou, a celebração de todos os serviços que a gente prestou. A gente convidou o pastor Jair Miranda, o Vitor aqui, o goleiro, que esteve conosco lá também. Essa turma aqui, tudinho, foi da classe bíblica. Além do estudo que eles ganharam e fizeram, a gente deu um livro do Vitor, Verdade de Campeão. Vitor, goleiro, Verdade de Campeão. Então, cada um ganhou um livro do Vitor para, de forma mais detalhada ali, conhecer a história do Vitor, tudo aquilo que ele passou, né? Esse aqui foi a entrega do desafio do ano que a gente fez. O Vitor Miguel foi o atleta do ano do Sub-12. O incentivo que a gente deu, aquelas planilhas iniciais. Então a gente influenciou eles a serem assíduos às programações. E aí no final do ano a gente colheu todos os dados, ele foi o que mais participou das atividades. E aí ele ganhou aqui uma chuteira nova, certo? Essa aqui é a que eu falei para vocês, que é a Assembleana. Olha só, ela está vestida com camisa da ADRA. Hoje ela é voluntária da ADRA. O filho dela participa do Clube dos Bravadores e ela não está indo mais para a igreja dela, ela está indo para a igreja adventista. Amém? Amém? Então Deus vai trabalhando, meus irmãos. E aqui são pais e os meninos que participam também, certo, do programa, dando entrevistas ali, coisas que eles nunca pensaram em fazer. Isso aqui foi no sábado, isso aqui foi no domingo, a recreação. A gente fez os jogos, fizemos as premiações, cada um deu uma medalha, certo? E aqui a gente continuou com almoço vegetariano e piscina para os meninos durante a tarde toda. Fechamos o nosso ano dessa forma. Tinha um texto que eu tinha colocado aqui, mas acabou saindo. Eu queria finalizar com ele. A irmã vai dizer assim, ó, quando há vontade de fazer, Deus ele abre o caminho.
Basta a gente ter a vontade, o resto é com Deus. Maravilha possível. Amém? Desculpem, eu tive que ir um pouco rápido por conta do tempo que a gente perdeu, certo? Aqui estão os contatos. Lá tem foto, tem tudo aí, não tem? Pra gente ver? Tem, certo? Esse aqui é meu WhatsApp pessoal. Se você quiser qualquer outra informação, pode entrar em contato conosco que nós passamos para vocês, certo? E sigam aqui, ó, o Facebook do Esperança, o Instagram do Esperança. Lá vocês vão ver muito mais do que a gente já colocou aqui, certo? Todas as programações. Que Deus abençoe. Amém.